E olha, essa quarta-feira é dia de mais jogão aqui na sua tela. Tem Corinthians exclusivo aqui para você. E o Corinthians encara o Colo-Colo do Chile nessa quarta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Hoje o Timão treinou no centro de treinamento da seleção chilena. E de Santiago, o repórter Fernando Caetano tem as informações do Timão. Olha aí o ônibus do Corinthians chegando. Depois do treino fechado para a imprensa no CT da seleção chilena, a equipe foi fazer o reconhecimento do gramado no estádio Monumental, palco do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Colo-Colo. Um jogo de oitavas de final de Copa Libertadores é sempre um grande momento para o futebol sul-americano. A gente sabe que o Colo-Colo está retornando a essa disputa depois de 11 anos, certamente está muito empolgado, mas nós estamos muito conscientes daquilo que a gente pode produzir. Trazer um bom resultado daqui, é claro que está nos nossos planos, se possível a gente sair com vitória, nós não vamos abrir mão da nossa forma de jogar. Depois que foi campeão da Libertadores em 2012, o Corinthians não conseguiu mais passar das oitavas de final. Por isso, muita atenção agora. Com jogos eliminatórios, é um novo campeonato que se inicia. Eu acho que quem adquiriu a vantagem de poder jogar até uma decisão em casa é uma boa vantagem, mas ela não é determinante. A gente viu em últimos anos de Libertadores isso não se confirmar, né? O time que teve a melhor campanha não foi o campeão nas últimas edições. Será a estreia do técnico Osmar Loss em um mata-mata internacional. É claro que é diferente, né? É onde a gente consegue mensurar a nossa disputa do futebol brasileiro com o futebol de outros países, né? São tradições, são culturas diferentes, então até a forma das torcidas se encontrarem é diferente. Enfrentar o Colo-Colo também será especial para o atacante Romero, que vai completar 200 jogos com a camisa do Corinthians. Uma marca expressiva, né? Eu acho que para qualquer jogador nos tempos de hoje, né? Alcançar 200 partidas por uma equipe. E o Romero é aquilo que eu já falei outras vezes, é um jogador que está vivendo um momento especial, mas é um jogador que se preparou para esse momento, né? Ele é aquele cara comprometido, aquele cara que a gente sabe que pode contar cumprindo função e está vivendo um momento técnico, um momento de artilheiro bem interessante. O Corinthians tem Romero e o Colo-Colo deve contar com a habilidade e as provocações do meia Valdívia, aquele mesmo que jogou no Palmeiras. Eu acho que a gente tem que jogar futebol, o Valdívia tem que se preocupar em jogar futebol, porque nós, enquanto promotores de futebol, nós temos que proporcionar um grande evento, uma grande partida. Então, isso é uma coisa que não passa pela nossa cabeça e eu acho que não vale a pena a gente perder tempo com isso. A escalação do Corinthians para enfrentar o Colo-Colo deve contar com Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar, Gabriel, Douglas, Jadson, Pedrinho, Cleison e Romero. Direto de Santiago, Fernando Caetano para os canais Fox Sports. E olha, 2 estrangeiros, ex-palmeirenses do Colo-Colo, conhecem bem o Corinthians e querem estragar a festa do Timão na Libertadores. Olha aí. Nesta quarta-feira, essa massa alviverde aí vai abrir uma exceção e torcer para 2 caras que vestem uma camisa alvinegra. Não entendeu? Pera aí que a gente explica. O Corinthians visita o Colo-Colo em Santiago pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. E sabem quem joga lá? Uma dupla que já defendeu as cores do Palmeiras. Lucas Barrios passou 3 temporadas sem deixar tantas saudades no torcedor. Já Valdívia jogou 9 anos no Verdão, contando as 2 passagens. Ganhou um Paulista, 2 Copas do Brasil, a Série B e se tornou ídolo do clube.
Valdívia e Barrios são as principais apostas do Colo-Colo para conseguir um bom resultado contra o Corinthians. Uma vitória é essencial para os chilenos seguirem sonhando com o título da Liberta, que não vem desde a única conquista em 1991. El primer objetivo siempre va a ser, y el que tienen todos los jugadores que hoy integran el plantel de Colo-Colo, es salir campeón. Eso es lo primero. Y claro que hace mucho tiempo que Colo-Colo tiene una deuda a nivel internacional. No voy a ser yo quien pague esa deuda internacional, sino que vamos a hacer todos juntos, desde el presidente hasta el portero. E se depender do mago Valdívia, ele vai fazer de tudo para deixar seus atacantes na cara do gol. Mis características son esas, yo lo he dicho siempre, prefiero, si estoy mano a mano con el arquero y viene entrando uno o los dos acompañándome en la jugada, ellos lo tienen más que claro que voy a preferir el pase en vez de hacer el gol. Entonces. O otimismo no Chile é enorme. Desde 2007, há 11 anos, a equipe não chega às oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, os chilenos foram eliminados pelo América, do ícone Cabanhas. Cabanhas pegou! O jogo desta quarta promete. E a expectativa é de casa cheia. O Monumental deve estar lotado. Na história, Corinthians e Colo-Colo só se enfrentaram apenas 2 vezes. Ambas na Mercosul de 2001, um empate e uma vitória brasileira. E aí, será que os chilenos vão conseguir sua primeira vitória contra o Corinthians? Você vai descobrir nesta quarta-feira, a partir das 9 da noite, aqui no Fox Sports. É isso, o Corinthians não está vivendo o seu melhor momento na temporada, mas vai com tudo para cima do Colo-Colo, né? Vai focar agora na Libertadores, jogo de ida amanhã aqui no Fox Sports, já nessa quarta-feira, né? A partir de 9h30 da noite, transmissão exclusiva em TV fechada para você. E tem estrangeiro do outro lado que conhece muito bem esse time do Corinthians, Rodrigo. Tem especialmente o Valdívia, né? O Valdívia virou um ídolo palmeirense neste século, né? Num período em que o Palmeiras não tinha tantos ídolos, estava carente de figuras como essa. E ele aproveitou muito bem provocações aos rivais para aumentar essa idolatria palmeirense. Então ele sempre cutucava, especialmente o Corinthians e o São Paulo, né? E ele já agora, vésperas desse confronto, já postou coisas relacionadas ao Palmeiras, mostrando sempre que possível, mesmo quando ele estava no mundo árabe, né? Postando coisas do Palmeiras em vésperas de jogos importantes, do Verdão e tal. E agora, antes de enfrentar o Corinthians, mais uma vez ele reforça, ressalta esse vínculo que ele tem com o Alviverde. Não tenho dúvida, né? Se o Colo-Colo ganhar do Corinthians, vai ter mais algum tipo de provocação, pode ser o choro, né? Um tweet ou uma coisa no Instagram. Ele é mestre em fazer isso e assim mais ou menos como o Romarinho do Corinthians faz, provocando, mesmo à distância, né? O Romarinho há 200 anos não é mais do Corinthians, mas ele sempre cutuca o Palmeiras, né? E aí o Sheik também provoca. São jogadores que já prestaram bons serviços dentro de campo, mas que são muito espertos, né? Para manter a idolatria, também cutucando os rivais fora de campo, é o caso do Valdívia. Ô Rodrigo, o Corinthians é favorito no confronto para os 2 jogos? Não. Primeiro porque o Colo-Colo é um time de tradição, time de camisa, de história, campeão em 91, grandes campanhas internacionais ao longo dos tempos, embora o Valdívia mesmo tenha falado, né? Há muito tempo que está com uma dívida, está precisando fazer uma boa campanha. E também por time, você pega o time do Corinthians hoje, ainda mais depois de ter perdido jogadores importantes, o Balbuena, que é um jogador fundamental ali na defesa, o Rodriguinho, hoje as coisas se equilibram. Você tem o Valdívia, um jogador de nível internacional, Lucas Barrios, Orion, goleiro que muito tempo foi goleiro do Boca. É um time com jogadores experimentados, até mais em competições internacionais
do que muitos dos jogadores do Corinthians. Portanto, tecnicamente ou no elenco, você pode colocar ali que é um empate técnico. Então, para mim, é um jogo absolutamente igual, sem favoritos. E mesmo essa suposta vantagem o Loss tratou do Corinthians jogar em casa, eu não vejo também como uma grande vantagem, não. Quando você tem grandes times se enfrentando, times de tradição, essa coisa de você decidir em casa nem sempre tem um peso, né? O Colo-Colo não vai se intimidar aqui, como o Corinthians também não vai se intimidar lá. Então, para mim, o equilíbrio completo nesse confronto. Olha, 38 mil ingressos vendidos para Flamengo e Cruzeiro também nessa quarta-feira no Maracanã pela Libertadores. 2 dias depois de perder a liderança do Brasileirão, o caso Paulo Guerreiro é a preocupação da vez no rubro-negro. Ricardo Laia acompanhou o dia do Flamengo e tem as informações. O bate-papo é entre quem escala e quem pode vetar, o técnico e o médico. E um assunto em comum, Paulo Guerreiro. Na véspera de começar a decidir uma vaga para as quartas de final da Libertadores, o peruano não foi visto em campo com os companheiros. Eu acho que isso coloca ele numa condição difícil de ir para o jogo. Não estou descartando, mas uma condição difícil. Em relação à minha opinião, a diretoria, sem dúvida nenhuma, sempre ouviu, já manifestei meu desejo, inclusive já conversei com o jogador, ele sabe disso. Eu acho que é desejo não só meu, mas inclusive da direção, que ele permaneça. Em uma semana, 3 competições. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e agora a Libertadores da América. E na véspera de pegar o Cruzeiro, o técnico Maurício Barbieri foi claro, entrar forte em todas as frentes. A gente encara como mais uma grande decisão, né? E aí sem colocar grau de importância maior ou menor em relação às outras decisões, em relação à Copa do Brasil, em relação a brigar pelo Brasileiro, a gente não está hierarquizando as decisões, né? É mais uma grande decisão, a gente conversou sobre isso, ter os pés no chão, porque é um jogo de 180 minutos, né? A decisão são 180, então a gente precisa fazer um jogo muito inteligente em casa também, procurar impor o nosso jogo, procurar adquirir uma vantagem, mas sem nos desesperar, sem nos desequilibrar, nem desorganizar, porque do outro lado tem um adversário muito qualificado. Dos 4 novos jogadores inscritos na Libertadores, 3 têm chances de pintar no time titular: Vitinho, Uribe e Pires. A posição do paraguaio precisa de um substituto, porque Lucas Paquetá está suspenso, mas Jean Lucas é o favorito. Paquetá tem características únicas que são dele, né? Eu acho que o nosso papel é encontrar alguém que possa, dentro da posição, exercer as funções principais ou prioritárias e que possa agregar outras coisas também, porque o Paquetá tem muitas qualidades individuais, mas o jogador que vai entrar lá pode ter outras qualidades, e o nosso papel é saber explorar essas outras qualidades, entendeu? Dentro da mesma função. 11 meses depois de perder o título da Copa do Brasil para o Cruzeiro, o Flamengo quer dar o troco numa moeda mais valorizada, a Libertadores, mesmo que a taça ainda não esteja em jogo. Flamengo e Cruzeiro, esse vai ser o primeiro encontro dos 2 clubes campeões na história da competição. De Belo Horizonte, o repórter Vinícius Nicoletti mostra o último treino da Raposa. Essa roda não tem nada de bobo. O Cruzeiro é um dos candidatos a conquistar a América, um time cascudo, atual campeão da Copa do Brasil, acostumado a momentos por vir na Libertadores, o mata-mata. O time se ha dado bem em jogo que são de 180 minutos e sabemos que trazer um resultado positivo de lá vai ser importante para o jogo de volta aqui. Sabendo dessa dificuldade do adversário, Mano Menezes só permitiu o registro do aquecimento. Fica a dúvida qual será a postura do time no Maracanã: cautela ou agressividade? Acho que para isso o treinador está fechando os treinos para tentar ir lá e fazer o que estamos treinando aqui. Assim que mais um dia, um pouquinho mais já vai saber. Do time que vem jogando, o técnico só não poderá contar com o argentino Lucas Romero, suspenso. No mais, todos estão à disposição, inclusive o atacante Barcos, recuperado de uma pancada na coxa, que foi contratado para ser o homem-gol na Libertadores. A característica
jogo dele. Para nós ajuda muito, um cara que é referente de área, já tem vivido muitas experiências em Copas Libertadores, é um cara que nos pode ajudar muito. Vale todas as forças para um confronto decisivo num estádio onde os cruzeirenses não estão se dando bem ultimamente. A última vez que o Cruzeiro venceu no Maracanã foi em 2009, contra o próprio Flamengo. De lá para cá, foram 13 jogos, 5 contra o rival rubro-negro, nenhuma vitória. Mas tem um cruzeirense que leva uma boa lembrança do maior do mundo. Na final da Copa do Brasil ano passado, contra o próprio Flamengo, Arrascaeta fez o gol de empate do Cruzeiro no Maracanã. Gol especial para um uruguaio que cresceu ouvindo histórias do Maracanaço. Foi muito importante quando fez aquele gol no Flamengo na final. Se lembrou também de quando o uruguaio fez o gol que ganhou da final do Brasil. Sem dúvida que tem um sinônimo muito importante, muito simbólico. Nesta quarta, esse uruguaio, artilheiro do Cruzeiro na temporada, tem a chance de repetir o feito da Celeste na final da Copa de 50, calar o Maracanã. E olha, o adversário do Palmeiras na Libertadores é um velho conhecido do técnico Felipão. O Cerro Porteño, adversário desta quinta-feira, também cruzou o caminho palestrino. Em 1999, sob comando de Luiz Felipe, se enfrentaram em 2 jogos válidos pelo grupo 3 do torneio continental. Vitórias por 5-2 no Paraguai e 2-1 no Palestra Itália. O repórter Gudrian Neufert acompanhou o dia do Verdão e teve a apresentação de um novo zagueiro. Confere. Teve treino antes da viagem para Assunção, mas o time que enfrenta o Cerro Porteño é um mistério. A imprensa só pôde acompanhar o aquecimento. Vai Filipão manter a base usada pelo seu antecessor, Roger, e que fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores? Ou vai ser um novo Palmeiras? Daverson é o favorito para comandar o ataque. Dudu e Felipe Melo, 2 dos poupados contra o América, voltam ao time. O atacante William é o grande desfalque. Ele segue no departamento médico tratando um problema muscular na coxa. E o Paraguai é a bola da vez no Palmeiras. Antes de embarcar para a Assunção, o time apresentou o zagueiro Gustavo Gomes, capitão da seleção paraguaia. Temos muita honra em apresentar a toda a nossa comunidade palmeirense e entregar a você a camisa de boas-vindas. Gustavo Gomes vestiu a camisa número 15 e pousou para fotos. Ele estava no futebol italiano, no Milan, e veio por empréstimo até o meio do ano que vem. Na temporada passada, jogou mais pelo Paraguai do que pelo clube italiano. Antes de assinar o novo contrato, Gustavo Gomes conversou com um amigo, parceiro de seleção e ex-ídolo do maior rival do Palmeiras. Você, antes de aceitar a proposta do Palmeiras, conversou com o Balbuena sobre morar aqui em São Paulo, morar no Brasil? O que ele te falou disso? Se sim. Sí, Fabián, aparte de ser un compañero, es un amigo mío. Hablé la verdad con él, me habló mucho de la ciudad. También me habló del club de Palmeiras que está muy bien visto acá en Brasil y en el mundo. Inscrito na Libertadores, ele só deve estar à disposição no fim de semana, contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Até lá vai poder aprimorar a parte física, ler e escutar reggae, seus hobbies. E, se possível, comemorar de longe uma vitória do Verdão no seu país natal. Cerro Porteño, conozco al club, que es un club importante de Paraguay. Tiene jugadores buenos, algunos que son compañeros míos en la selección. Creo que es un equipo respetable. Olha, adversário do Palmeiras, o Cerro Porteño ainda não conquistou a Libertadores, mas tem muita tradição no torneio. Conheça agora um pouco mais do clube paraguaio que chega cheio de confiança para encarar o Verdão.
6 vezes semifinalista da Copa Libertadores da América, o Cerro Porteño sonha em finalmente conquistar a taça mais cobiçada do continente. Melhor segundo colocado da fase de grupos, com 13 pontos, o time azulgrana aposta principalmente no faro de gols do atacante Diego Churin. Artilheiro da equipe na temporada, Churin balançou as redes em 13 oportunidades, 4 delas na Copa Libertadores. No âmbito doméstico, a equipe também vai bem. Passadas 4 rodadas do torneio Clausura, o Cerro lidera com 8 pontos e vem de vitória por 2-0 sobre o Sol de América na última sexta-feira. Um dos líderes da equipe, o experiente goleiro Antony Silva, pregou respeito ao Palmeiras, mas reforçou a confiança em conseguir um bom resultado quinta-feira na Olha Azulgrana. Es un equipo fuerte, es un equipo sólido, creo que el mejor clasificado, o sea, el mejor clasificado contra el segundo mejor clasificado. O sea, realmente va a ser un partido donde ambos equipos hicieron una buena campaña en la primera fase. Así que nosotros como jugadores realmente una tranquilidad, sabemos que son 180 minutos, que tenemos un buen equipo, que tenemos muy buenos jugadores, que tenemos el apoyo de nuestra gente, que es importante, y sobre todo la ilusión de hacer un buen partido acá, de conseguir un triunfo que realmente nos sirva de ir a buscar una clasificación en São Paulo. E olha, muito se falou sobre a liderança do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que não acontecia há 123 rodadas desde 2015. Mas o tricolor paulista é o rei do nacional do Campeonato Brasileiro nessa era dos pontos corridos e os números comprovam. Confere aí. O time do Morumbi é o único tricampeão verdadeiro da era de pontos corridos. Entre os anos de 2013 e 2017, o São Paulo faturou 3 títulos brasileiros seguidos, 2006, 2007 e 2008. A boa fase e liderança em 2018 animou a torcida que sonha com o 4º título em 15 anos. Além de liderar, o tricolor tem o 3º melhor ataque desta edição com 27 gols e o menor número de derrotas, apenas 2. Mas o que marca esse time é a tradição de vencedor no Campeonato Brasileiro. E os números comprovam. No quesito vitória, o tricolor é o primeiro com 286 triunfos, 7 a mais do que o Cruzeiro, segundo time mais vencedor. O São Paulo também tem mais pontos no Brasileirão na era dos pontos corridos. Soma 1.012 contra 966 do Cruzeiro. E se a liderança do brasileiro demorou 3 anos para voltar ao tricolor, saiba que o clube paulista é o rei do G4. O tricolor esteve entre os 4 melhores em 255 rodadas. 24 vezes a mais do que o Corinthians, com 231. Na história dos pontos corridos, o São Paulo é o segundo time com mais gols, 920. 11 atrás do Cruzeiro, com 931. A torcida está junta com o time. Em 17 rodadas, a média de público do São Paulo é de 32.068 torcedores por jogo. A segunda melhor da competição. Só perde para o Flamengo, vice-líder do Brasileiro. Apenas 1 ponto à frente do rubro-negro, mas embalado e com peso na camisa para fazer mais uma vez história no Campeonato Brasileiro. Esse é o novo São Paulo de Diego Aguirre, de volta às origens. E tem novidade no tricolor, porque São Paulo e Sport Recife se acertaram e o meia Everton Felipe é o novo reforço do time do Morumbi. Além de uma quantia financeira, o Sport recebe em troca o atacante Morato por empréstimo. Depois de sondagens do Flamengo e do Cruzeiro, Everton Felipe foi anunciado no início da tarde como novo reforço do São Paulo. O jogador chega por empréstimo até o fim de 2019 e depois o clube deverá exercer o direito de compra. A transição também contou com a ida do atacante Morato para o Sport. O jogador estava sendo pouco utilizado e foi cedido ao time do Recife.
Everton Felipe fará exames médicos nesta quarta-feira, antes de assinar o contrato com o time do Morumbi. O atacante disputou 124 partidas pelo Sport e fez 8 gols. Foram 2 títulos conquistados no período: Copa do Nordeste de 2014 e o Pernambucano de 2018. Mas ele não atua desde 13 de junho no empate por 0-0 com o Grêmio. Ele começou a carreira nas categorias de base do Sport e logo despontou. Em 2014, foi emprestado para o Internacional e também brilhou na base do Clube Gaúcho até o final de 2015. Após a passagem pelo Sul, voltou para o Recife para retomar sua carreira profissional no Leão da Ilha do Retiro. O jogador de 21 anos é o terceiro reforço do tricolor após a Copa do Mundo da Rússia. O lateral Bruno Pérez e o meio-atacante João Rojas também chegaram neste período. Mais uma peça importante na composição do atual líder do Campeonato Brasileiro. É bom reforço o Everton Felipe para o São Paulo? É um bom reforço para o mercado nacional, é um jogador interessante, jovem, versátil. No caso do São Paulo, ele pode eventualmente substituir o Nenê, pode jogar um pouco mais adiantado, tem velocidade, além de criar jogadas. Era um jogador que era cobiçado pelo Flamengo, ele esteve muito perto de acertar com o Flamengo. Depois o São Paulo ficou perto, o Sport dificultou a negociação, quase que o Cruzeiro entrou na parada e contratou o jogador, mas no final pesou a vontade dele, né? Ele gosta muito do Diego Souza e o Diego Souza foi importante para levá-lo para o Morumbi, né? Então a vontade do jogador de jogar no São Paulo especificamente acabou fazendo com que o acordo saísse. Aliás, agora o São Paulo já enfrenta justamente o Sport na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E agora é hora da gente dar um pulo lá na Europa. Os zagueiros Mina e Marlon estão cada vez mais próximos de sair do Barcelona. Nessa terça-feira, a dupla treinou separadamente do restante do elenco catalão. Mina está próximo de fechar com o Everton, enquanto Marlon pode reforçar o Sassuolo. Já o Real Madrid cedeu aos pedidos de Kovacic e vai negociar o meia que foi vice-campeão do mundo pela Croácia com o Chelsea. Mais notícias agora para você do velho continente no Central Fox, começando com mais uma negociação que vai mexer com o Real Madrid e também com o Chelsea. Na tela. Fortemente especulado no Real Madrid, o goleiro Courtois ficou mais próximo de deixar o Chelsea. Segundo o jornal Marca, o time inglês vai pagar a multa rescisória de Kepa Arrizabalaga, que está fixada em 345 milhões de reais para tirá-lo do Atlético Bilbao. Assim, Courtois ficaria com caminho livre para se acertar com o clube merengue. Caso a negociação se concretize, Kepa, de apenas 20 anos, se tornará o goleiro mais caro da história, superando em 20 milhões de reais a transferência de Alisson para o Liverpool. E por falar em goleiro, Joe Hart está de casa nova. Multicampeão com o Manchester City, o inglês foi oficializado como novo reforço do Burnley, que vai disputar a próxima edição da UEFA Europa League. Mais novo reforço do Porto, o lateral Éder Militão, recebeu as boas-vindas do atual campeão português. Militão, que se despediu do São Paulo no último domingo, assinou por 5 anos com o Dragão. Outro ex-São Paulino que está de casa nova é Gabriel Bosquilha. O meia do Mônaco foi emprestado ao Nantes, que já conta com outros 5 brasileiros até o fim da atual temporada. Por falar em futebol francês, o guia da Ligue 1, publicado pela France Football, traz uma interrogação. Na capa, constam os grandes nomes da temporada, como Mbappé, Buffon e Fekir. Mas falta alguém aí, não? Cadê o Neymar? Não está por causa da fase ou porque não continua no PSG? A pergunta ficou no ar. E se Neymar está em baixa, quem segue muito bem é Marcelo. A temporada nem começou, mas o lateral já mostrou durante um treinamento do Real Madrid que segue com a canhotinha afiada. E ainda hoje no Central Fox, os gols da Europa para a vitória do Real Madrid, de Vinícius Júnior e para a Roma também. E mais contratações do mercado da bola. E hoje, nessa quarta-feira, às 7 da manhã, tem decisão da Copa Suruga exclusiva ao vivo aqui para você no Fox Sports. Confere.
Criada em 2008 para desafiar o campeão da Liga Japonesa contra o campeão da Copa Sul-Americana, a Copa Suruga chega à 11ª edição. Desta vez, Cerezo Osaka e Independiente disputam o título. Nas edições anteriores, os times japoneses levaram a melhor em 6 oportunidades. Os argentinos conquistaram o título por 2 vezes, Arsenal de Sarandi logo na primeira edição e River Plate. O Brasil tem apenas um troféu. O Internacional, em 2009, venceu o Oita Trinita com gols de Alexandre e Andrezinho. Tite era o treinador. No ano passado, a Chapecoense perdeu para Urawa Red com um gol polêmico de pênalti. Na atual temporada, o Cerezo Osaka é o 7º colocado na Liga Japonesa e o Independiente finalizou a pré-temporada para o Campeonato Argentino. Além de um adversário mais rodado, fuso horário e cansaço jogam contra os argentinos. Cuesta por lo menos 10, 12 días adaptarse al cambio horario y obviamente en ese contexto también no deja de tener mucha importancia lo que vos puntualizabas, el calor y la humedad, son días agobiantes y bueno, es un condimento extra que aparte de la resistencia que puede ofrecer el equipo rival. Cerezo Osaka e Independiente jogam nesta quarta-feira, às 7 da manhã, horário de Brasília. E você vai acompanhar tudo da Copa Suruga aqui no Fox Sports. Central Fox, oferecimento NET, a banda líder pro Brasil multitelar. E Renner, você tem um estilo. A Renner